Olá, pessoal, boa tarde. Todo mundo me ouve bem? Meus colegas aqui, painelistas, me ouvem bem? Tá certo, perfeito. Pessoal, como eu já falei, boa tarde. Hoje é o dia 20/9, nós estamos no painel número 5 do Perinity Week, tá bom? Painel das 14 horas. O tema que a gente vai tratar hoje é a respeito do impacto, né, positivo da geração de valor que o GRC traz para as empresas, traz para as companhias, não é? Então, eu vou apresentar, assim como nos painéis anteriores, nós temos um time de peso aqui, enfim, e eu vou apresentá-los. A primeira pessoa que eu vou apresentar é o Igor Mansur. Ele é do Rio de Janeiro, mas está lá em Seattle, nos Estados Unidos, está ali no lobby do hotel ali, né? Está com uma blusa de frio, então já está mostrando que está num clima bem diferente da gente aqui no Brasil. Ele também ele é da Proactivity Brasil, tá? Igor Mansur, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. E realmente aqui o clima está bem diferente, né? Mas tudo bem. Tá certo. A segunda pessoa aqui que eu vou apresentar é o Alessandro Dinamarco. Ele também é da Proactivity Brasil, e ele está aqui em São Paulo, assim como eu, né? Proactivity, um parceiro nosso que está participando em peso aqui, então, nesse painel. Boa tarde, Alessandro, seja bem-vindo. Boa tarde, Edu. Boa tarde, colegas. E boa tarde também para o pessoal que escolheu nos acompanhar, está aqui com a gente. Vai ser um prazer falar desse tema que é tão relevante hoje em dia, né? Perfeito, é verdade, é verdade. Muito obrigado pela sua presença. E eu vou falar por último, então, vou apresentar por último, então, o Elvis Gomes. O Elvis é da M. Dias Branco. O Elvis está falando com a gente diretamente de Fortaleza, lá no Ceará. Apesar de estar falando aqui da M. Dias Branco, é uma indústria também, trabalha na indústria. Ele, assim como eu, teve um passado em bancos, no Bradesco, assim como eu, trabalhou também no Itaú, Itaú Unibanco, e também vai enriquecer o nosso bate-papo agora na tarde de hoje, lembrando que a M. Dias Branco também é cliente da Proactivity. Boa tarde, Elvis, seja bem-vindo. Oh, muito obrigado, Eduardo. É um prazer imenso estar aqui com vocês. O Alessandro trouxe, vai ser muito bom compartilhar conhecimento. Espero que todos interajam, porque gosto muito de troca de experiência, perguntas, então fiquem à vontade, que essa 1 hora que passaremos juntos seja bem proveitoso para todos nós. E muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, e eu já quero aproveitar, pessoal, para falar o seguinte, né? Já foi publicado pelo Gabriel Bueno, lá no chat aqui do Zoom, o LinkedIn de todos os participantes aqui desse painel. Então, o LinkedIn do Alessandro, do Igor, do Elvis, o meu LinkedIn também. Foi publicado também o LinkedIn da Perinity. E, pessoal, a gente quer chamar atenção para uma pesquisa de continuidade de negócios, e o Alessandro vai explicar agora. Então, vocês, ao longo de todo o painel, e também, mesmo após o painel, tem uma pesquisa muito importante da Proactivity. Pode falar para a gente, então, Alessandro, por gentileza, do que se trata essa pesquisa? Perfeito, Edu. Então, como você já comentou, né? A gente tinha até na nossa plataforma do site, enfim, um auto-assessment, né, um self-assessment de maturidade em continuidade de negócios. A gente aproveitou um pouco daquela estrutura e agora a gente está lançando a pesquisa de continuidade de negócios, ou seja, a gente quer entender o mercado nacional em relação à continuidade de negócios, como que ele está estruturado, como que as empresas elas se organizam em relação não só a documentos, mas governança, quais são os comitês que elas têm estruturado, enfim, todos esses aspectos em continuidade de negócio a gente está tentando captar através dessa pesquisa. Preciso nem falar que é super importante, né, contar com a resposta de todo mundo. A gente tem ali também uma visão de que os primeiros respondentes eles vão contar com uma análise individualizada em relação à média. Lógico que a gente tem toda a questão de sigilo, confidencialidade dos dados, mas os primeiros aí vão contar, então, com uma análise ali, pelo menos, diante do que a gente captou de um modo geral.
E aí, com isso, a gente pretende até, né, que seja uma pesquisa evolutiva, que, de acordo com o passar dos anos, a gente consiga comparar a evolução do mercado nacional em relação ao tema. Excelente, excelente. Olha, pessoal, pesquisa é importante, principalmente, tá embarcado nesse tema da nossa conversa de hoje, né, que é o impacto positivo, a geração de valor em GRC, processo de continuidade de negócio faz parte do processo de GCN, né, de gestão da continuidade do negócio, que tem aí como elemento principal a ISO 22301, que é a ISO de continuidade para tratar de gestão de crises, enfim, disaster recovery. Então, todos vocês que puderem, participem, por gentileza, dessa pesquisa aqui da ICTS Protivity, né? Eu quero aproveitar também, antes de dar início aqui, o esquenta aqui, no nosso bate-papo, com as nossas provocações, que nós teremos agora, às 17 horas, o painel o painel número 6 do Parent Week, e ele vai tratar como é que o time de gestão de riscos pode apoiar as demais linhas de defesa da companhia, tá? Nesse painel, nós teremos aí a apresentação do Roberto Oliveira, né, o DPO da Perinity, nós teremos o Leonel Mendes, que deve estar falando com a gente diretamente de Belém do Pará, teremos o Eduardo Pardini, da Crossover, que eu não sei se ele fala com a gente daqui do Brasil ou dos Estados Unidos, onde ele fica muito, e nós também teremos a participação do Leandro Bernardo Rodrigues, do BNDES, tá? Que deve falar com a gente diretamente lá do Rio de Janeiro. Então, pessoal, iniciando aqui as nossas conversas, as nossas provocações, é interessante porque nós temos aqui perfis distintos, não é? O Alessandro Dinamarco atuando na gestão de risco da Protivity, nós temos o Igor também atuando na gestão de risco, mas muito mais voltado para TI, para cibersegurança, não é? E nós temos o Elvis, que é a pessoa que tem a vivência das empresas, das companhias, enfim. E aí, aproveitando então essa característica diversa aqui dos participantes, eu vou começar aqui provocando, então, o Elvis, e aí depois os próximos colegas podem também opinar, né? Então, Elvis, quando a gente fala de GRC, né, de governança ou de gestão de riscos, compliance, conformidade, logo vem na cabeça da gente, né, o mapeamento dos riscos, a criação dos procedimentos de controle associados a esses riscos, o estabelecimento da conformidade a partir dos procedimentos de compliance, dos regulamentos internos, externos, enfim. E aí, dessa maneira, como o GRC implementado, na sua visão, pode causar impacto positivo nas empresas, nas diversas companhias. Isso, claro, fica à vontade para dar a sua opinião no mercado financeiro, na indústria e por todos os lugares onde você tem experiência. Obrigado, Eduardo. Excelente pergunta. De partida, quando a gente fala de governança, né, de riscos, auditoria e compliance, por mais que seja uma segunda linha de defesa ou áreas que se preocupam com relação à maturidade, mensuração de riscos e para que deixe o negócio cada vez menos expostos a essas situações inerentes, né, à atividade de cada um, muitas das vezes passa uma mensagem de que não tem muita interação com o valor da empresa, e, na verdade, é o contrário. Quando a gente tem um ambiente de controle, quando a gente tem uma gestão GRC ativo na empresa, a gente consegue deixar a empresa mais sólida, com ambiente mais seguro, evitando fraude, porque o principal ponto aqui é garantir que os nossos controles, os nossos processos sejam robustos ao ponto que a gente evita perdas significativas, seja ela de fraude, seja ela de sabotagem, seja ela de crédito, de mercado, de liquidez. Então, tudo isso corrobora para que a empresa consiga ter um valor maior, além da própria solidez que uma área dessa dá para uma instituição que possui uma estrutura de GRC implementada, né? No fundo, a gente a estrutura de GRC faz com que todos nós, todos os stakeholders, seja você investidor, seja você dono, seja você colaborador, seja você fornecedor, tenha uma visão mais sólida sobre os riscos, sobre o que a gente está exposto e como que a gente atua para minimizar, deixar esses riscos dentro de um percentual aceitável, né, propriamente dito, que a gente chama muito de risco inerente.
Perfeito, perfeito. E aí, bom, fica à vontade também, Alessandro Dinamarco, para fazer suas colocações, e o Igor. Começa com você então, Alessandro. Eu acho que o Elvis tocou num ponto bem interessante, porque toda essa discussão em relação à segunda linha, ela leva muito aquela velha história, enfim, a gente pode até ir para a filosofia clássica e tudo mais, do autoconhecimento, né? Ou seja, como que a empresa ela se entende? Como que a empresa ela começa a perceber quais são aquelas armadilhas que podem gerar um problema no futuro, ou não atingir os resultados esperados, sejam eles econômicos, sejam sociais, enfim. Tudo isso acaba sendo mais claro através de um processo de GRC. Eu acho que passa muito por esse processo, sabe, Du? Perfeito, perfeito. E é importante ressaltar aqui, né, pessoal, que quando a gente fala de implantação de um processo de RC, ele acontece em diversas esferas diferentes da empresa, né? Ele acontece nos procedimentos, nas atividades que são estabelecidas, ele acontece também, muitas vezes, na adoção de novas tecnologias, que vão apoiar as atividades, o trabalho do dia a dia, mas ela também a adoção de um processo de RC, ela é muito cultural, né? Ela acontece muito, eu acho que no comportamento das pessoas, as pessoas entenderem por que gerir os riscos, né? Não tem problema haver riscos, né? Os riscos existem e são inerentes aos negócios, mas o importante é que eles sejam tratados, que eles sejam mitigados, e assim como disse o Dinamarco, e também, principalmente o Elvis, que na sua fala, que o importante é que eles estejam dentro do nível de aceitação do apetite estabelecido pela empresa, né? Eu vejo que a parte mais complexa, né, desse jogo aí está com as pessoas, está no ser humano, está no aspecto cultural, né? Eu acho que o aspecto cultural é o mais difícil, não é verdade, Elvis? Com certeza. Infelizmente, existia uma área de GRC, muitas das vezes, muitas empresas ou as pessoas que estão ali envolvidas acabam não se sentindo dona, apropriada com relação aos riscos inerentes à sua atividade. E muitas das vezes transfere essa responsabilidade para as demais linhas de defesa. E, na verdade, não. O risco é da companhia, o risco é nosso. E aí, Exato. trazendo um ponto que é importante, é, quando a gente fala de riscos, muitas pessoas veem isso como um aspecto negativo, mas o pior risco, na minha opinião, é o risco que a gente desconhece, é o risco que a gente não Exato. o risco que a gente não coloca na mesa, o real impacto que a gente está exposto, o que a gente vai fazer para minimizar, quais são os investimentos que serão feitos para diminuir a minha exposição, né? A gente brinca de cisne negro, elefante branco, é justamente isso. Negligenciar um risco inerente à sua atividade hoje é o maior risco que a gente corre, diferentemente quando você tem uma estrutura de GRC implementada. E como você mesmo disse, para isso, a cultura, né, o empoderamento, né, de todos da empresa, não somente pela área de GRC, as áreas de GRC, risco, auditoria e compliance, é essencial. As pessoas precisam se sentir donas, apropriadas dos riscos. Eu acredito que muitos de vocês que estão aqui na live devem ter essa mesma sensação, principalmente para empresas que estão iniciando esse processo agora, para empresas que estão começando essa jornada, que eu chamo de jornada de amadurecimento, quando a gente fala de riscos e controles, e assim por diante. Perfeito, perfeito. E aí, Edu, acho que é um ponto bacana, né, tocar nessa parte, porque quando a gente fala de cultura, eu costumo brincar muito, assim, nos treinamentos que a gente dá, nas discussões que a gente tem, que cultura é um bichinho meio difícil de lidar, porque ela é construída de baixo para cima, mas gerenciada de cima para baixo. Então, assim, até nessa visão de governança, de riscos, compliance, é muito importante também ter não só patrocínio, mas envolvimento da alta gestão, ao mesmo tempo em que ouvir e participar as pessoas com primeira linha ali de atuação na gestão de riscos é super relevante também, né? Sim, sim. O professor Marcos Assi, que participou da nossa live ontem, ele tem uma frase que ele fala em todas as lives que a gente fala, em todos os painéis ele comenta isso, que é o seguinte, monitorando condutas, aperfeiçoando comportamentos, né? E a cultura passa muito por isso, né? Eu queria perguntar para o Igor, diga lá, Igor, antes de eu te perguntar, dá o seu parecer.
Então, eu acho, só complementando a parte da cultura, um aspecto que é muito importante os colaboradores eles terem noção do impacto dos seus comportamentos em determinados riscos, tá? Por exemplo, tá, trazendo um exemplo prático aqui, questão de proteção de dados, que é as regulamentações tanto do Brasil quanto da Europa surgiram nesses últimos anos com mais força. Então, na manipulação de dados no dia a dia, as pessoas terem a preocupação com os dados dos clientes ou até com os dados dos próprios colaboradores, né? Isso envolve riscos que podem afetar a companhia como um todo e até, em última hipótese, impedir da companhia operar, dependendo da sanção que ela receba de um órgão regulamentador. Tá? Então, é importante ter essa atenção, mostrar para o colaborador o impacto das ações dele. Perfeito, olha só. Se nós formos falar exatamente disso, Igor, privacidade de dados, se nós formos falar né, do papel da LGPD no Brasil, assim como da GDPR na Europa, é um fator que, claro, tem obrigatoriedade, tem procedimento, por isso você cria a política de privacidade da empresa, né? Não obstante aí a existência da Lei 13.709, existe, é muito comum, as empresas criam as suas políticas, mas é um aspecto totalmente cultural. As pessoas precisam se conscientizar a importância de proteger o dado alheio, assim como o seu próprio dado, e assim não vai ter sanção para ninguém, né? A NPD não vai punir ninguém, né? Mas as coisas só pegam quando tem punição, não é verdade? As coisas só acontecem efetivamente. A gente pode pegar o exemplo, gente, muito antigo, eu acho que talvez eu seja o mais velho aqui da live, mas vocês se lembram que antigamente não era obrigatório o uso de cinto de segurança nos carros? Poxa, mas isso é para salvar a vida do próprio condutor, das pessoas que estão ali. As pessoas adotaram o uso quando começou a ter uma punição, uma multa, doía no bolso, que é a parte mais sensível do corpo do ser humano, então ele adotou o uso do cinto de segurança, né? Então, concordo sim, Igor. Principalmente para proteção de dados, para privacidade, o aspecto é 100% comportamental, né? E aí, comportamental é igual cultural, né? Perfeito, pessoal. Eu vou partir aqui para a nossa próxima provocação. Deixa eu só fazer mais um comentário aqui, pessoal, para todas as pessoas que estão acompanhando a nossa live, né, desse painel. Outra coisa que o Gabriel Bueno vai compartilhar aqui no nosso ambiente, não sei se ele já compartilhou, me parece que ainda não, ele vai compartilhar o link do Calendly, tá? Ele vai compartilhar o link do Calendly, onde vocês conseguem, a partir dali, preencher um formulário, marcar um bate-papo com a Perinit, entender um pouco mais sobre este tema, poder conhecer a solução de GRC da Perinit, e através desse Calendly também vocês podem acionar aí, então, o Alessandro, o Igor e o Elvis, caso queira continuar a conversa com eles, caso queira contatar a Protiviti, o link, o Gabriel acabou de publicar aqui, tá? Então, fiquem à vontade para marcar. Se for com a Perinit, são conversas iniciais de 30 minutos. Se for com o Dinamarco, com o Elvis, com o Igor, aí eles vão estabelecer o tempo desse bate-papo aí e como é que vai se dar essa conversa, tá bom, pessoal? Fiquem à vontade também para enviar perguntas aqui no nosso chat, aqui no nosso bate-papo. Eu vou continuar aqui as provocações no seguinte sentido, né? Que nós vivemos num cenário de regulamentações crescentes, né? Cada dia que passa tem mais normativos, tem mais resoluções, enfim. Claro, nós temos segmentos que são bastante regulados, outros nem tanto, né? Mas aí é que começa a surgir um dinamismo grande dos diversos mercados, um cenário de extrema concorrência, né? Então, eu vou perguntar isso exatamente para o Elvis, porque para o Elvis mesmo. Porque o que acontece, né? O Elvis ele já atuou no mercado financeiro, hoje ele atua na indústria alimentícia, né? Na M. Dias Branco, mas ele já trabalhou em bancos como Bradesco, Itaú. O que você acha? Qual que é a complexidade de se implementar a GRC,
dentro das companhias, se você puder, em face da sua experiência, mencionar um pouquinho da diferença do segmento de mercado, que você mudou de um segmento para um segmento bastante diferente, né? E aí depois o Dinamarco e o Igor, se quiserem falar também do que é a complexidade dentro da experiência deles, fiquem à vontade, mas eu começo com você novamente, Elvis. Obrigado, Eduardo. Até trazendo o que você falou com relação a uma exigência que virou multa, quando a gente fala do uso de ciclo de segurança, toda a regulação, todos os órgãos, né, ISO, Bacen, Anatel, a NTT, quando a gente fala de bancos, né, a 4557, a própria LGPD, a 13709 de 2018 e tantas outras que existem, no fundo, essas leis, elas são implementadas em prol de uma mitigação com um propósito único, que é garantir que a gente tenha uma maior segurança, que a gente fique menos exposto aos riscos inerentes à situação. Independente do seu negócio, independente se você é uma empresa de capital aberto ou se você é uma empresa de capital fechada, se você é uma empresa pequena ou você é uma empresa grande, a lei de proteção de dados que vocês mesmos colocaram, ela é para todo mundo, toda empresa que utiliza dados de pessoas físicas, propriamente dito. Trazendo esse cenário, o maior desafio que as empresas possuem, na minha opinião, trazendo a minha experiência, tanto do Itaú como agora da M Dias, é pegar essas regulações ou esses normativos e adequar para a realidade de negócio. Porque muitas das vezes, e eu vejo acontecendo isso muito em diversos amigos, colegas de trabalho que trabalham em outras instituições, a gente se ampara somente pela resolução, e muitas das vezes a resolução ela não diz o como que você vai fazer, e sim o que você precisa mensurar e acompanhar de maneira efetiva, e acabamos criando um ambiente que não reflete a realidade de negócio. E aí, por uma força regulamentar, você cria uma estrutura de GRC. Essa estrutura de GRC é criada dentro de uma exigência regulamentar, com um foco exclusivo regulamentar, sem levar em consideração todo aquele discurso que a gente fez na pergunta anterior, de valor agregado, diminuir perda, deixar o ambiente de controle mais robusto, e é criado numa linguagem, numa taxonomia, onde as áreas que são as donas, as principais, que são as áreas que vão ser impactadas caso aqueles riscos se materializem, não se veem nesse processo. Não se veem dentro dessa matriz de risco, não se veem dentro do heatmap, não se veem dentro dessa estrutura de GRC, porque o foco exclusivamente regulamentar, sem levar em consideração os anseios da sua empresa, os anseios do seu negócio, o que realmente é relevante para o negócio, o que gera maior exposição, porque o nível de gravidade muda de acordo com o ramo de atividade. Como, por exemplo, quando eu falo de Itaú, quando eu falo de banco, qual é o principal risco? Eu acho que tem trocentos. É a inadimplência, né? O risco de crédito envolvido na situação. É a maior preocupação número 0. Perfeito. Então, assim, é o core da empresa. Lógico que tem outros riscos vinculados, com certeza, né? Riscos operacionais, riscos trabalhistas e assim por diante. Mas, quando a gente vai para empresas, por exemplo, no setor de alimento, a nossa maior preocupação é a qualidade, a produção, né? Manter a qualidade do meu produto, né? Atendendo às necessidades do meu cliente, mantendo dentro das exigências mínimas necessárias para um produto saboroso, um produto que vai agradar o consumidor, que seja nutritivo e assim por diante. Então, muda um pouco a ótica, mas no fundo, seja o Bacen, quando a gente fala, né? Seja a CVM, quando a gente fala de capital aberto, Bacen ou a Anvisa, no fundo, ambos querem proteger o elo mais fraco, seja o cliente, seja o consumidor, seja o colaborador e assim por diante. E a gente, como área responsável de GRC, e principalmente quem está implementando esse cenário, é essencial que você pegue esses direcionadores, essas exigências, e tente adequar à realidade do negócio. E dando relevância, por isso que eu falo que o heatmap, né, é importante, porque o heatmap consegue, de maneira fácil e visual, identificar aquilo que está mais latente, que a empresa está mais exposta, dado a realidade do negócio, dado quão madura ela está em um determinado tema ou outro tema. E assim eu vejo que a gente consegue facilmente, não facilmente, que não é tão fácil fazer isso, mas a gente consegue transformar uma exigência regulatória em algo que realmente agrega valor para o negócio da companhia e assim por diante. Perfeito, perfeito. Quer falar, Alessandro? Fica à vontade.
Eu acho que um grande desafio, e passa um pouco, o Elvis resumiu aí perfeitamente todo o desafio, né, entre a regulamentação e a implementação dentro das empresas. Mas eu queria destacar um ponto bem relevante nesse processo, que é a interpretação. Então, assim, entre aquilo que sai na regulação e o que de fato eu preciso trazer aqui para dentro de casa, essa tarefa talvez seja uma das mais árduas, né, Elvis? De falar assim, poxa, a Anvisa me cobra aqui um sistema de rastreamento. Tá bom, mas como que eu faço isso? Precisa ser por lote, precisa ser individualizado. Eu acho que isso extrapola um pouco dessa visão, foi só um exemplo, mas muitas vezes o problema, eu sempre, outra coisa que a gente fala também, né? Que o problema quase nunca é o quê, mas é o como que eu faço isso, né? Exato. Então, como que eu vou adequar vou interpretar, vou adequar, aí como o Elvis bem trouxe, e eu vou fazer toda essa gestão, né? Aí eu queria até puxar um ponto que trouxe o Edson aqui nas nossas perguntas. Ele faz um gancho ali em relação à segurança e continuidade, em relação ao corpo diretivo, conselho de administração, e eu puxo um pouco para esse lado aqui na adequação das normas, né, da regulamentação. Ele pergunta se isso se cristaliza depois de aprovado toda uma estrutura. Eu diria que sim e não. Sim, talvez no curto prazo, mas fica sempre a lição de que toda essa estrutura que a gente está pensando de segunda linha, por governança, riscos, compliance, isso não pode ser estático. Isso tem que ser constantemente atualizado, tá? Isso vale para a continuidade de negócios, vale para uma visão também de gestão de riscos e governança, compliance, que seja segundo regulamentações, até porque as regulamentações mudam e precisa ser acompanhado. A gente precisa constantemente estar nesse ciclo de melhoria contínua. Até é um ponto que a gente bate bastante também quando implementa sistemas de gestão de riscos nas empresas, gestão de continuidade das empresas, que se isso for feito e estagnar, isso morre. Então, precisa ter um processo de melhoria contínua, precisa ser um PDCA constante. Tá? Então, eu queria fazer até esse gancho em relação às regulamentações, porque me fez refletir em relação à pergunta que o Edson mandou ali no nosso chat, tá? Perfeito, perfeito. Igor? Eu queria trazer aqui dois desafios que eu já identifiquei, que são as partes mais difíceis, né, de aplicar a questão do GRC. Primeiramente, quando é criado o corpo normativo para seguir alguma regulamentação, a dificuldade muitas vezes é o colaborador, por exemplo, saber aonde consultar, porque eu já vi muitos casos de o repositório da documentação não ser único, as documentações estarem espalhadas. Então, é importante você ter, por exemplo, uma intranet, um repositório que todo mundo conheça, aonde está a regra do jogo de como atuar. Tá? Além disso, fazer divulgação interna, não é só ter o documento lá, fazer treinamentos, tá? Conduzir treinamentos periódicos, sem 6 meses ou anual, tá bom? Eu acho que isso é um aspecto de dificuldade para poder disseminar o conhecimento. Segundo, na interpretação das regulamentações que o Alessandro comentou. Muitas vezes, eu vou usar o exemplo da LGPD, tá? A LGPD ela fala muitas vezes de forma muito genérica, os dados devem ser protegidos. Mas aí como? Como? Pode ser de muitas formas. Aí entrando em cyber, né, que eu atuo mais. A parte de cyber, assim, os dados podem ser vazados em qualquer brecha de algum banco de dados ou de uma arquitetura de sistema. Então, permeia toda essa questão tecnológica, né, de, por exemplo, fazer uma análise de vulnerabilidade, para ver se tem algum sistema vulnerável, e também a parte comportamental, que eu já tinha comentado anteriormente, de treinar as pessoas, né? Porque não adianta nada você ter um sistema todo blindado se a pessoa que manipula ele, ela manda por e-mail as informações sem nenhuma proteção, entendeu? Então, eu acho que são esses dois desafios. E hoje em dia, com o celular na mão, qualquer informação pode vazar, né, Igor? Assim, uma foto da tela já pode vazar uma informação super crítica para o negócio. E tudo é muito rápido, né, gente? Tudo é muito rápido. Tirando aqui, escorregando rapidamente do nosso tema, mas para falar dessa questão de celular na mão e rapidez, ontem
eu vi que dirigente, eu acho que vice-presidente do Flamengo, se envolveu em um desentendimento com um torcedor do Flamengo em um shopping da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E a informação que eu li hoje, que 8 minutos depois da briga, já havia tido publicação no Twitter, no antigo Twitter, né, que agora mudou de nome, em outras mídias, já era trend tops. Então, assim, tudo muito rápido, tudo muito, muito rápido. 8 minutos não é nada, né? A gente está conversando aqui há 31 minutos, parece que, né? E em 8 minutos essa informação já estava no mundo. Então, de fato, hoje até essa própria velocidade da informação, ela possibilita aí os profissionais que são bons no que fazem, mas não são do bem, encontrarem as brechas que o Igor falou para fazer aí um uso, o uso como ele pretende. Ô, Eduardo, aí trazendo, Sim, desculpa, só te interromper. imagina. Trazendo uma analogia, essa mesma questão que o dirigente do Flamengo passou, as empresas também estão expostas. Sim. Então, assim, quando a gente fala de continuidade, crise, e aí é um projeto que a Protivity vem me ajudando, já virou programa aqui dentro da empresa que eu estou atualmente, né, na M Dias, é essencial a gente ter uma governança madura e também aculturada dentro da organização para minimizar essa exposição. Porque a gente brinca, né, Lê? A gente não consegue evitar uma crise, por exemplo. Com certeza não tem como evitar, mas eu posso ter mecanismos para que eu sofra menos, para que eu perca menos. Então, por isso que é tão importante a gente ter uma estrutura de continuidade de negócio, mapeando os riscos de continuidade, como também uma governança de crise instaurada, lógico, trazendo a alta direção para toda essa discussão, porque sem um endosso da alta direção, dificilmente a gente vai ter a colaboração dos demais, mas isso traz um valor agregado gigantesco para as companhias. Excelente, é isso mesmo. E olha, eu diria mais, utilizando, exemplificando a própria Protivity mesmo, né? Quando nós comentamos aqui, eu acho que quem até comentou primeiro foi o Elvis, depois o Dinamarco falou e o Igor também falou da questão, muitas vezes, interpretativa dos processos, né? Como, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados pode falar que você tem que ter uma sistemática organizada de repositório de documentos, de informações, que seja guardada, gerida de maneira segura, e você pode ter outras orientações que vêm no aspecto, numa visão muito mais genérica. Entretanto, como fazer, como executar, aí entram as empresas que possuem o know-how, como a Protivity. Eu posso dar como exemplo a própria 4557 do Conselho Monetário Nacional, né? Regulamento do ano de 2017 para as empresas financeiras. Quando ali é chamada de GIR, né? Gestão Integrada de Riscos, onde ela instituiu ali a figura do CRO, lá do Chief Risk Officer, que tem que ter, onde ela falou que precisa haver uma integração em todas as modalidades, em todas as frentes de risco, por exemplo, o risco financeiro, o risco de crédito, de liquidez, estratégico, tem que estar embaixo de um mesmo guarda-chuva, não é? E se a gente falar de regulamentações de outros setores, a Circular de Gestão de Risco 521 da SUSEP para seguradoras, a CNSP 4, não sei se é 401 ou 411 para as empresas, aí, inclusive do mercado de previdência, a própria resolução 407 ou 408, se não me engano, da ANS para as empresas de saúde suplementar, todas elas dizem, né, no seu contexto, que você precisa ter uma gestão de risco, que você precisa ter ali uma estrutura não só de gerir, mas de controlar, de catalogar, de avaliar o risco inerentemente, você precisa estabelecer controles, você precisa testar a efetividade. Diga lá. Precisa ter apetite a risco instaurado e aprovado. Precisa ter um apetite ao risco instaurado, declarado, inclusive, não é? Que é o RAS. Então, você precisa ter tudo isso, só que ela não diz como você, por exemplo, vai avaliar o seu risco. Ela não vai falar ali quantos níveis de criticidade o seu mapa de calor, o seu heat map deve ter.
né? Ele não diz se é um 3x3, um 9-box, ele não diz se é uma matriz 5x5, 4x4, 5x4, ele não diz quais são os critérios de probabilidade e impacto que você tem que levar em consideração. Ela também não diz, por exemplo, qual é a escala de valoração. Se você avalia, por exemplo, de 1 a 3, ó, baixo, muito baixo, baixo, médio, alto. Se você avalia, por exemplo, de 1 a 5, muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto. Então, as regulamentações, elas passam a mensagem principal. O detalhe disso e como isso vai ser feito, aí por isso as pessoas, para executar isso, as pessoas podem utilizar uma solução como o da Perinit. O elemento de know-how vai atrás das consultorias, né? Vai atrás de uma Protivit, porque daí ela vai trazer o como fazer, né? Ela diz o que fazer, mas normalmente essas regulamentações não dizem como fazer, e é aí que entram as consultorias, né? E aí, Edu, até pensando nesse aspecto, muitas vezes a gente não vai encontrar um certo ou errado, né? Eu trago muito isso nos projetos também, que eu acabo participando, porque depende da maturidade da empresa, depende da forma como ela se estrutura. Por exemplo, o Elvis, da M. Dias, tem uma característica específica da M. Dias, que é a sua multilocalidade. E existem unidades no Nordeste, existe unidade no Sudeste e no Sul. Então, como fazer isso? É um desafio, de fato, né? Ter uma cultura única, mas que, ao mesmo tempo, que respeite essas regionalidades. Ou seja, eu traduzir essa forma de fazer que precisa ser identificada com os objetivos da empresa, com as estratégias da empresa, mas que, ao mesmo tempo, não fira ali nenhuma das culturas regionais de cada local. Perfeito, perfeito, exatamente. Isso aí é resiliência, né, Dinamarca? Isso aí é você conseguir se adaptar ali ao cenário, atender às mesmas orientações, talvez por caminhos diferentes, mas está corretíssimo. Não tem o certo ou errado, né? O certo ou errado é relativo dependendo de onde você está, em que momento que está, não é verdade? Aí eu queria aproveitar aqui, então, esse próprio comentário do Edson, onde ele mencionou, por exemplo, a gestão de segurança, a continuidade, enfim, para mais uma vez aqui lembrar para os nossos colegas que estão aqui nessa live, que foi publicado pelo Gabriel Bueno, um link de uma pesquisa de continuidade de negócios. Essa pesquisa é da Protivit, então ele está lá logo abaixo do LinkedIn de cada um de nós, no chat dessa webinar. Então você tem ali o link dessa pesquisa de continuidade, que vai trazer um resultado, uma pesquisa da Protivit relacionada à maturidade, tá, pessoal? Quem estiver aqui na live e que quiser preencher, que quiser responder, vai ser muito bom aqui para a Protivit, tá? Eu vou partir aqui, pessoal, para uma outra provocação. Eduardo, só Oi, de novo, pois não. tem uma Claro. pergunta do Bruno aqui, que acho que está em linha com a discussão que a gente está falando aqui, que achei legal, que eu vou deixar para fazer, e se alguém quiser responder depois eu complemento, mas ele fala assim: quais estratégias podem ser adotadas para levar o aculturamento sobre a temática de gestão de riscos e gestão de continuidade de negócio aos demais colaboradores externos às áreas de GRC de uma empresa? Aí eu vou trazer um pouquinho de opinião, que essa aí é uma pergunta muito boa, por isso que é legal, porque vai corroborar o que a gente está discutindo aqui. Primeiro ponto é conhecimento, é conscientização. E como eu falei desde o primeiro momento, é importante que o corpo diretivo, a alta administração, esteja ciente do valor agregado, que essa estrutura esteja alinhado com a estratégia de negócio da empresa. Uma vez que isso tá difundido, tá comprado, todo mundo está ciente do valor agregado que essa ação, ou essas áreas, ou esse processo, esse programa precisa e vai gerar de valor, o segundo passo é treinamento, convencimento, comunicação, trazer por experiência, vai até na questão de formiguinha, muitas das vezes tem muitas áreas sofrendo muitas questões e ficam ali, ela batendo cabeça, e tem uma estrutura que pode ajudar, elas acabam tendo receio, porque não conhece tanto e assim por diante. Então, o principal ponto aqui é ter a alta administração comprada com relação aos temas, seja de respaldando, né? Isso, respaldando 100% aqui
o que está sendo implementado, e a partir daí é justamente a conscientização. É trazer o negócio para as discussões. Não é a área de risco, não é a área de compliance que vai definir quais são os riscos. A gente vai direcionar, vai ajudar, trazendo as melhores práticas, ajudar com relação à governança, mas o negócio tem que olhar para aquilo e se enxergar, como eu falei inicialmente. E trazendo o negócio para as discussões, com certeza vocês vão ter um processo menos sofrido, vamos dizer assim, que é esse processo de trazer as áreas para o GRC. Perfeito. Olha, você sabe que esse seu comentário, Elvis, e relacionado aqui à pergunta do Bruno de Oliveira, né? Essa preocupação, ela é muito comum, né, da pergunta dele aqui, porque uma das maiores dificuldades, tenho certeza que a Protiviti tem isso também no seu dia a dia, assim como está no seu dia a dia aí da M. Dias. Como é que eu faço para que a primeira linha, para que o dono do risco entenda que o risco é dele, que ele precisa mitigar o seu risco, que é justamente da sua atividade, do seu processo. Ontem, em um dos painéis que nós tivemos, chegou-se a comentar o seguinte, eu achei bastante interessante. Um exemplo, que assim, essa palestra tratou exclusivamente de KPIs e KRIs. E em uma das explanações, foi dito assim, mas você tem conhecimento desse regulamento, desse produto que você vende? E a pessoa da área do front de negócio falou, não, eu não sou nem de compliance, nem de gestão de risco. Olha só. A pessoa é como se quem deveria ter conhecimento do regulamento fosse só essas áreas. E não, né? Claro que não. E outra coisa também é que, nesse momento, constatou-se que o negócio já começava a ser vendido equivocadamente. Ali, na hora do negócio, o modelo de negócio já estava errado, e isso já gerava um indicador de risco ali, um problema para a empresa. Então, você colocava um negócio para dentro da companhia e, ao mesmo tempo, você já tinha que começar a tratar os problemas que surgiam a partir daquele novo negócio. E aí, por isso, eu vejo a importância do que o Mansur falou aqui. O Mansur falou de disseminação, né? De conhecimento, de política, de normativo. Então, pessoal, a segunda linha de defesa, ela é uma área que apoia sobretudo a primeira linha, ela leva a metodologia, ela ajuda ali na estruturação e na validação dos controles, ela pode ter, sim, a responsabilidade da execução do teste, no âmbito ainda de riscos e controles internos. A terceira linha, como, né, sendo a auditoria, vem para validar tudo isso, mas não podemos deixar de transmitir a responsabilidade da primeira linha. Então, a importância é essa, né? Diga lá, Dinamarca. Acho que até puxando um pouco do gancho que você está trazendo agora, o papel da segunda linha também é provocar. Eu costumo falar muito isso também. É provocar para a gente ter a primeira linha ali um pouco mais ciente do que pode acontecer. Então, até acho que o Elvis, como um cliente nosso já de longo prazo, percebe um pouco disso na dinâmica que a gente traz. Sempre que a gente traz treinamentos, é muito ali no foco de, e se acontecesse tal coisa? Exato. Muitas vezes a gente traz ali vídeos ilustrativos, cenas de filme, de série, ou então, ultimamente, as redes sociais são um cardápio repleto ali para a gente pegar alguma coisa que faça sentido. Até ontem mesmo a gente estava num treinamento com o time da M. Dias, a gente trouxe um vídeo que identificamos numa rede social para falar assim, olha, e se você estivesse ali, como que você, nesse caso, né, gerenciaria riscos? Como que você gerencia a continuidade de negócios? Qual que é a tua alternativa para o processo de rotina? Então, essas provocações acho que fazem muito sentido quando a gente pensa no papel de segunda linha, falando visão de negócio. E o risco disso? O que pode acontecer? Às vezes a gente parece meio chato, meio cavaleiro do apocalipse ali, mas assim, é importante essa visão um pouquinho até pessimista, né? Para a gente conseguir de fato construir uma cultura mais resiliente, né? Em resumo, Lê, é trazer o negócio para a mesa.
até brinco para discussão, porque se você discute com o negócio, a gente tem a nossa percepção, né, a gente faz lá a avaliação de riscos, só que para isso as áreas precisam entender que aquela magnitude, aquele impacto reflete as preocupações que a área tem perante os processos, as entregas e assim por diante. Então, quando você traz um negócio para as discussões, você acaba empoderando aquela área, dizendo para ela que ela é dona daquele tema, que ela é responsável, ela tem maior propriedade para tratar sobre o tema, e se aquele risco for penalizado, se for materializado, ela que vai ser impactada no final. Perfeito. É, no final. Perfeito. É uma falta de visão de consequência, muitas vezes, pelo fato das pessoas olharem exclusivamente para o seu processo, para a sua atividade, e muitas vezes não estarem atentas que a empresa é um organismo vivo, né? A empresa é um organismo vivo, então cada área, uma vai ser o coração, outra vai ser ali o pulmão, uma vai ser o fígado. Não importa se você não é o cérebro, se você é a parte do intestino da empresa. Vocês pertencem a um organismo e para funcionar bem, para não morrer, tem que estar tudo funcionando em harmonia, não é verdade, gente? Vocês viram, pessoal, acabou de ser lançada uma enquete aí de avaliação aqui do nosso evento. Fiquem à vontade também aí para avaliar. E eu vou partir aqui para uma provocação aqui, que é o seguinte, né? Os profissionais das áreas de gestão de risco, controles internos, compliance e auditoria, normalmente são expostos a grandes desafios. Então, dessa forma, o quão importante é capacitar de maneira multidisciplinar os conhecimentos diversificados desses profissionais. Eu vou fazer essa pergunta para o Igor, tá? Então, vamos lá, Igor, fica à vontade. O que eu acho importantíssimo dizer sobre esse assunto? Por exemplo, um profissional que atua na área de cyber, tá? Fazendo as proteções, eu estou trazendo isso que é o meu foco. Ele tem que se preocupar não somente com o aspecto técnico, né? Ele tem que se preocupar, ele tem que ter um certo conhecimento das regulamentações que afetam o trabalho dele de alguma forma, tá? Como eu estava falando lá na LGPD. Assim como um profissional que vai atuar na parte de riscos e controles, ele tem que ter uma noção, por exemplo, do que é factível a nível tecnológico, tá? Para que ele não exija um padrão NASA de pessoal de TI de proteção que não é possível, tá? Então, esses profissionais, eles têm que ter esse conhecimento, acho que a palavra certa é mais holístico, né? Do que permeia as atividades deles para manter essa questão do controle de risco, da tratamento de risco, né? E do subsequente controle, mais adequado possível, tá? Então, ou seja, não dá para atuar somente na sua caixinha. O profissional tem que conhecer os assuntos que afetam o trabalho dele em volta do principal. Perfeito, perfeito. Então, quer dizer, então, né, na sua opinião, o conhecimento generalista é importante e a gente deve também fazer uso dos profissionais especialistas de determinadas áreas, como, por exemplo, tenho que fazer uso do pessoal que conhece cyber, mas eu preciso conhecer minimamente ou ter quem me apoie em outras frentes de trabalho, né? Voltando a falar que a empresa é um organismo vivo, né? O Dinamarco falou que tudo que se faz em termos de auditoria, risco, compliance, não é algo estático, é algo que está em pleno movimento, está sofrendo mudança constante, melhoria contínua, mas isso também serve para as pessoas, né? Acho que isso também serve para os profissionais. Nós estávamos falando agora aqui de ambiente competitivo, né? Nós estávamos mencionando aqui também, por exemplo, mudança de regulação muito comum, mercados dinâmicos, né? Então, acho que isso faz parte, né? Acho que isso contempla também a pessoa. Só para complementar o que você falou, eu acho que, por exemplo, na parte de continuidade, que continuidade fica dentro de cyber, conceitualmente falando, por exemplo, a gente, quando vai falar dos processos, da parada dos processos, o profissional que vai conduzir o aspecto de continuidade tem que ter também um conhecimento, como eu falei, da possibilidade de manter certos sistemas online em um evento, né? Porque, por exemplo, a gente não pode falar, olha, esse sistema tem que estar 100% online, independente de quanto custa, porque o custo pode ser uma redundância total.
que vai ser caríssimo para o negócio. Então, ele tem que ter essa opção. Tá? Só para fechar aqui o meu comentário. Perfeito. Olha aí, o Igor já está falando aí, está relativizando a questão da disponibilidade, não é? Que é um elemento aí que se discute muito com relação aos ambientes e, sobretudo, hoje em dia, quando a gente vive momento de virtualização, estamos vivendo um momento de cloud computing, né? Qual que é a disponibilidade? Quanto por cento de disponibilidade a sua empresa oferta em determinado produto, né? Nós aqui na Perint, nós trabalhamos, por exemplo, com a Oracle Cloud, com a AWS da Amazon. Esse é um elemento que entra muito nos questionamentos que nos são feitos em relação aí à disponibilidade dos nossos serviços, dos nossos servidores, a disponibilidade de acesso aos ambientes. Perfeito, perfeito. Né? Vocês querem fazer comentários, Alessandro, Elvis? Sim, Fiquem à sim. vontade. Eu queria só complementar essa visão, que assim, eu acho que o profissional da área de gestão de riscos, enfim, esse profissional da segunda linha, ele é um constante incomodado, sabe? Então, ele precisa estar caçando o que melhorar, precisa identificar ali possíveis melhorias, conversa muito, porque a gente falou, né, que isso não é estático, e acho que é o papel dessa segunda linha. Precisa estar antenado no que está acontecendo, e acho que é bacana quando a gente aqui da Protiviti pensa no histórico dos últimos testes que a gente realizou, em questão de continuidade de negócios. É uma diversidade tão grande de cenários, assim, então é ar-condicionado que quebra, é vendaval, é tornado, é chuva forte, mas pode ser uma indisponibilidade do sistema do banco. Então, assim, é uma pessoa que trabalha nessa área, que ela precisa estar constantemente antenada mesmo, até como o Igor comentou, de ficar buscando possíveis brechas ali no que já está estruturado para se melhorar, para se reinventar, não deixar estático, né? E isso, até casando um pouco também com uma questão que o Luiz Fernando comentou aí nas nossas perguntas, precisa ter a participação do negócio, como o Elvis falou, precisa trazer o negócio para a mesa. A gente não sabe de tudo e acho que não é nosso papel também entender as minúcias ali do negócio. Cada um é especialista dentro do seu papel, mas é nosso papel provocar, nosso papel caçar ali o que pode acontecer, estar constantemente em busca dessa melhoria, tá? Perfeito. Ainda dentro dessa questão do Luiz Fernando, né, quando ele fala que assim, o gestor do produto, na maioria das vezes, não conhece as regras do seu próprio produto e, por não conhecer isso, não realiza uma gestão de riscos adequada. Olha, isso daí é justamente, eu acho que até está certo o seu comentário, Luiz, e é a antítese até do nosso título aqui, que a gente fala como, através do GRC, gerar valor. Eu acho que isso é a contra-geração de valor, né? A geração do desvalor, talvez, porque se você realmente não conhece o seu produto, não conhece as regras do mercado, você está arrumando um problema, você vai ser obrigado a ter controles que, em teoria, não haveria necessidade de existir. Controle é custo para a companhia, né? É despesa para a empresa. Então, é fundamental que todo mundo conheça não só o seu produto, mas também, pessoal, conheça a sua estratégia, os objetivos estratégicos da sua companhia, né? Porque para que você tenha ali os riscos bem definidos, não tem como você conhecer o seu risco se você não conhece o seu objetivo estratégico. Claro, outros elementos vão entrar em questão depois, as questões dos ofensores financeiros, operacionais, legais, socioambientais, mas se você não conhece a estratégia da sua empresa, o maior risco já está aí, né? E eu acho que é o que, eu não sei se foi o Dinamarca que falou no comecinho, ou se foi o Elvis, que eu acho que o pior problema, o maior risco é aquele que você não conhece. É aquele que você desconhece, esse sim é um risco grave, não é verdade? Só para fechar esse assunto rapidinho, Eduardo, se eu fosse resumir como que seria um profissional da área de riscos, né, do GRC, tem que ser um profissional resiliente. A gente tem que olhar o que a gente está sofrendo agora, olhar tendências de mercado. Então, assim,
tem muitas pesquisas, né? Tem muitas consultorias que acabam divulgando isso, olhar aonde a gente quer chegar, como você falou, o objetivo estratégico, né? Conhecer o objetivo estratégico da empresa e ver aonde a gente quer ir e já mapear possíveis riscos vinculados a esse atingimento. Então, a área de estrutura de riscos atrelada ao objetivo estratégico da empresa, você consegue ver tendências. Você não precisa ficar olhando para o retrovisor sempre, só olhando para o Sim, passado. O profissional também tem que olhar para o futuro. Tem que olhar, tá bom, exato. hoje eu estou aqui, mas hoje eu, como empresa, estou aqui. Eu quero ir do A para o B. Quais são os riscos inerentes a essa decisão e como que eu posso ajudar a empresa para minimizar esses riscos propriamente dito? Então, eu olho tanto para o retrovisor, olho para o presente, mas também preciso ter essa visão do futuro. Exato, isso aí, fruto das análises preditivas, né, pessoal? A gente precisa aprender com o passado, a gente precisa analisar as tendências, e eu diria para vocês aí um último comentário a respeito disso, que eu acho que a área de GRC e os profissionais de GRC passam a trabalhar de uma maneira mais adequada e mais ideal, quando você trabalha nas ações preventivas, né? Não significa que nós não vamos atuar de forma corretiva ou até detectiva em determinados momentos, mas nós temos que ser preventivos e assim a gente vai antever e antecipar aí uma série de problemas que podem acontecer e se a gente atuar com o tempo adequado, a gente evita isso, né? Pessoal, eu vou para mais uma provocação aqui. O nosso tempo está acabando, então a gente vai ser um pouquinho mais breve, mas eu vou perguntar então direto aqui para o Dinamarca o seguinte, né? Qual a importância das estratégias? A gente acabou de falar de estratégia, né? De riscos e compliance para que se alcance, para que se atinjam os objetivos da companhia. Então, como é que você, qual que é a importância disso? O que que você pode dizer a respeito disso, Alessandro Dinamarca, por favor? Vamos lá, né? Acho que vale a pena a gente pensar nas três, das três letras aí da sigla, né? Quando a gente fala de riscos, começar por riscos, a gente está olhando justamente aquilo que pode impedir a instituição de atingir seus objetivos, né? Ou seja, entre o estado atual da instituição e o que ela almeja, o que tem no meio do caminho? O que pode atrapalhar chegar lá? Então, assim, quando a gente analisa uma gestão de riscos bem estruturada, bem fundamentada nas ferramentas que compõem essa gestão de riscos, é justamente olhar esse horizonte e falar assim, olha, estou aqui, preciso chegar lá, o que tem nesse meio do caminho? Acho que esse ponto é super relevante, tá? Quando a gente Perfeito. olha governança e compliance, eu acho que até precisa ter uma interação maior entre as duas questões. Ou seja, como que meu compliance está na minha governança? Porque quando a gente fala de governança, a gente está falando muito de como que eu me estruturo enquanto instituição para alcançar meus objetivos. Como que eu Perfeito. desdobro aquelas metas lá que vêm desde os sócios, desde os acionistas, até quem está na operação. Tudo isso faz parte da minha governança e ela precisa ser de maneira ética, tá? Isso eu tenho o maior orgulho de falar, que a Protiviti carrega essa bandeira faz anos, se não desde a sua concepção, né? De que os processos eles precisam ser éticos, que não basta fazer o que é certo, mas também da maneira correta. Então, acho que isso, traduzido também na visão de governança e gestão de riscos, vai justamente avaliar se tudo isso está fazendo sentido, né? Isso tudo garante, então, com que o meu GRC faça sentido dentro das estratégias que eu tenho. Estou tentando ser Perfeito. breve, até pelo tempo escasso também, tá, Edu? Mas ficou super claro, perfeito. E de tudo que nós falamos aqui, eu acho que você foi o primeiro a mencionar a palavra ética. Excelente, né? Tudo é necessário fazer. Muitas vezes nós falamos aqui de regulamentações que falam o quê, não falam como, e talvez a primeira resposta do como não seria nem o roteiro de como fazer, mas sim da ética, né? Começamos pela ética, depois definimos os próximos passos. Muito importante. Excelente que a Protiviti tem essa bandeira, né, com ela. E, pessoal, eu vou para a última provocação, e eu vou jogar no colo do Elvis, da M. Dias Branco aqui, que é o tema que nós também não chegamos a mencionar aqui nessa hora de bate-papo, mas onde é que o ESG, né,
que é essa sigla aí, que se refere a Environmental, Social and Governance, como é que ela entra dentro do GRC? E eu sei que tem uma ação pública da M Dias, que você pode comentar com a gente, ainda bem que ela é pública, você pode fazer um breve comentário aí com a gente, por favor. Perfeito. Em tudo, né? Na verdade, assim, acho que está extremamente atrelado. Lógico, quando a gente fala da parte de governança, é o G do ESG, né? Onde a gente atua muito mais, mas a estrutura de GRC ela consegue contribuir com questões ambientais, né? Tanto pensando em pegada de carbono, pensando em embalagens retornáveis, pensando em fornecedores qualificados, questões vinculadas a uso de mão de obra inadequada, terceirização de mão de obra, ou até mesmo contratação de fornecedores que pode utilizar mão de obra escrava, mão de obra infantil e assim por diante. Já teve alguns escândalos no passado que traz isso. Tudo isso, a estrutura de GRC ajuda a organização no correto mapeamento desses riscos. Isso serve tanto para o ambiental, serve social, quando a gente fala o impacto da empresa no entorno das comunidades, o quanto eu, como empresa, consigo contribuir para o bem comum social para onde eu estou inserido, né? O quanto que eu consigo ajudar no desenvolvimento das pessoas que estão ali próximas, né? E assim por diante, como de governança. Aí tem outros temas vinculados, como eu trouxe para vocês, a questão do próprio compliance, riscos, a própria área de governança, novo mercado, a questão também aí voltando um pouquinho para o social, a questão da igualdade de gênero, de raça, né, de orientação sexual e assim por diante. A M Dias, ela fez um compromisso, né, a gente faz parte dentro da ONU, um dos pactos da ODS, né, e a gente, o ano passado, se não me falha a memória, o ano retrasado, a gente fez um compromisso público. Então, a gente tem hoje várias metas públicas vinculadas aos 3 temas, onde a gente fez um desafio interno para justamente ajudar nessa melhoria contínua. Porque hoje em dia, não se pode falar de empresa de maneira única, a gente está inserido no todo. Então, a gente, como instituição, a gente tem que se preocupar muito em ajudar e corroborar, seja para o meio ambiente, redução de pegada de carbono, lixo reciclado e assim por diante, como também questões sociais e questões ambientais e de governança. Então, em resumo, assim, a estrutura de GRC entra junto com todas as iniciativas, porque aí, quando a gente fala de ESG, são diversas áreas, como eu trouxe alguns exemplos aqui. A M Dias tem metas, por quem tiver curiosidade, entra lá no site da M Dias, dentro da questão de sustentabilidade, vocês vão ver todas as metas no detalhe, e ali tem sponsor de diversas áreas, suprimentos, comercial, logística e assim por diante. Então, a gente aqui vem para ajudar essas áreas, tanto no mapeamento dos riscos vinculados ao possível não atingimento da meta, como também na melhoria interna dos seus processos para conseguir atingir o objetivo final da empresa. Maravilha. Só me permite complementar, Edu, eu acho que é um momento muito importante que a gente está vivendo na gestão de riscos, tá? Na visão geral de GRC, em que a gente precisa abandonar uma possível visão do passado de que ESG é plantar árvore, é abraçar árvore, aquela visão clichê que se tinha, ou que ainda se tem em alguma medida. Sustentabilidade, né? E entender que, assim, ESG é uma realidade. Até na semana passada eu estava discutindo aqui com o nosso time que toca projetos de ESG dentro da Protivity, porque ESG já começou a se materializar, inclusive, em programas de continuidade, tá? Então, quando a gente olha casos das chuvas lá de fevereiro, na região de São Sebastião, aqui no estado de São Paulo, a gente olha as chuvas agora lá do sul, do Rio Grande do Sul, propriamente mais focado ali em Mussum, na região do Rio Grande do Sul. Enfim, os eventos climáticos eles estão cada vez mais recorrentes. Por que será? Então, eu acho que é uma pauta que as pessoas e as empresas elas já estão caminhando nesse sentido e vai ser um tema cada vez mais em voga e precisa ser de fato discutido, não só na questão climática, mas também na governança, que faz parte ali do ESG, o social, como que a empresa trata as pessoas, como que ela lida com as pessoas, né? Qual que é a posição da empresa perante as pessoas, a sociedade como um todo.
tudo isso vai influenciar, inclusive, na maneira como uma crise interfere em uma marca. Ou seja, uma marca bem estruturada do ponto de vista de governança, todo o SG ali, ela é muito mais resiliente diante de uma crise do que empresas que não tiveram uma posição mais bem definidas. Perfeito. Então, assim, ESG eu acho que é um tema de daqui para o futuro e espero que cada vez mais daqui, cada vez mais do presente, porque está fazendo já sentido essa discussão e vai fazer cada vez mais sentido, tá? E aí, Perfeito. Eduardo, só para pontuar, e existe também, eu como consumidor, tirando aqui o papel de gestor da empresa, eu como consumidor, eu prezo muito mais comprar produtos de empresa que se preocupa com temas ESG, que eu vejo atuações de empresas que talvez não tenham essa conduta. Então, até mesmo para valor agregado, a marca da empresa, a reputação da empresa para o mercado, para o seu consumidor final, seja você serviço, seja você produto, é essencial. Não dá mais para a gente ter empresas que não estão se importando com questões ambientais, de clima, questões sociais ou questões de governança, éticas e assim por diante. E não basta só falar, né, Elvis? Tem que mostrar ações Tem que partir para efetivas, né? prática, não é, pessoal? É isso aí, bacana. Pessoal, olha, bom, primeiramente, parabéns pela ação, pelo compromisso público da M. Dias Branco, né, com as metas estabelecidas na sua seção de sustentabilidade. Muito bom saber. O ideal é que várias empresas tomem esse caminho, sigam isso. A gente sabe, é como o Dinamarca falou, é irreversível, não é? E aqui apenas algumas sugestões. Eu conheço uma profissional que talvez vocês conheçam também. Hoje, se eu não me engano, ela está atuando no IBGC. É a Bárbara Grings. Ela fala muito bem, muito bonito, com um nível de conhecimento excelente a respeito de ESG, sobretudo na vertente financeira. Como é que as empresas, a tomada de crédito, enfim, como é que é o papel de toda essa atividade financeira, levando em consideração a sustentabilidade. Quem quiser conhecer o trabalho dela, não, a Bárbara Grings não patrocina o nosso evento, não sabia até que eu ia falar isso, estou comentando aqui, porque ela é uma profissional de extrema qualidade que domina esse tema. Eu também gostei muito do relatório de sustentabilidade ESG da companhia Vale do Rio Doce. Vale a pena vocês conhecerem o relatório da CIA Vale do Rio Doce e também o relatório do Instituto Ethos, pessoal, como quais são as definições, quais são as regras. Então, sobre ESG, eu recomendaria isso aí. Conheça o material produzido pela Vale do Rio Doce, pelo Instituto Ethos, e vai ouvir o que a Bárbara Grings tem a dizer a respeito disso daqui, tá bom? Pessoal, mais uma vez, então, eu quero só fazer aqui dentro dos comentários finais, falar que o LinkedIn do Alessandro Dinamarco, o LinkedIn do Igor Mansur, o LinkedIn do Elvis Gomes, o meu, da Perinity, estão publicados no nosso chat. Caso queiram contatar a gente, né, conectar com a gente, entra por ali. Não se esqueçam que também tem o link aqui da pesquisa de continuidade, voltada aí para a continuidade do negócio da Proactivity, está compartilhado lá também. E nós temos o link do Calendly, que vai permitir criações de agendas, né? No caso com a Perinity, a gente pode marcar agendas, tem uma equipe que vai receber aí esse formulário. Se vocês quiserem falar com o Alessandro, com o Igor e com o Elvis, vocês também podem nos chamar através do Calendly, onde nós vamos dar o contato deles. Pessoal, eu vou então agradecer a presença de todos e eu vou começar aqui então pelo Igor Mansur. Ele está lá em Seattle, ele está com frio, ele está com a barba levemente congelada lá, porque ele está no lobby, na parte externa do hotel. Quero agradecer a sua presença, Igor, a sua correria aí para poder participar desse bate-papo, e eu abro as nossas considerações finais com você. Bom, pessoal, queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando nessa mesa de debate aqui e também divulgando conhecimento para todos que nos acompanharam, tá? E, novamente, o nosso LinkedIn está disponível, caso alguém queira nos procurar para tirar dúvidas ou conversar de outros assuntos pertinentes. Bom, agradeço novamente. Muito obrigado, Igor. Então, eu vou para o Elvis agora, então vou pular. Elvis, você que não está do frio para o calor. Saímos do frio para o calor, mas aí é um calor com vento, é um calor bom, né? O calor do Nordeste, como você disse, de quem está perto da linha do Equador aí.
as suas considerações finais. Eu quero também te agradecer pela Agradecer, participação. Eduardo. Foi excelente esse momento, essa troca de conhecimento foi muito boa. Me coloco à disposição para quem quiser fazer um bate-papo. Fico à disposição, me acione, tem meu LinkedIn. Agradeço demais, para mim foi muito rico esse momento. Espero que a gente se veja em breve. E, de novo, obrigado mesmo. A Foi de gente muito que valor. agradece. Que bom que você gostou. Tenho certeza que os nossos espectadores gostaram também. E eu vou finalizar com ele, que está aqui, não está nem no fresco, no calor fresco lá do Nordeste, nem no frio lá de Seattle, está aqui como eu, aqui no calor de São Paulo, nesse calor, com essa secura, asfalto, né, Dinamarca? Ele que está no melhor enquadramento, assim, ali, de todos nós aqui. Suas considerações finais, Dinamarca. Obrigado por ter participado. Imagina, Edu, eu que agradeço aí também o convite que o Elvis aceitou para participar aqui com a gente, nosso cliente, mais que cliente, um parceiro que a gente tem aí nos últimos anos, trabalhando com a Protiviti. O Igor também, que topou participar com a gente aí lá, mesmo em deslocamento, com frio, com barba quase congelada, né, Igor? Isso. Mas é super importante a gente discutir, aprofundar no tema. Faço minhas as palavras de Igor e de Elvis. Meu contato está no chat. Também pode me procurar aí pelo LinkedIn, por e-mail, enfim. Acho que é super bacana a gente ir cada vez mais aprofundando o tema e reforçar também o pedido para responderem a pesquisa de continuidade. São algumas perguntas para a gente entender de fato a maturidade das empresas brasileiras, como que elas são estruturadas. Isso deve gerar um relatório bem bacana, assim, trazendo um pouco dessa visão nacional do mercado nacional. É super rápido, não demora 10 minutos para responder e com certeza agrega bastante aí para o que a gente está almejando para não só a gestão de riscos, mas também o nicho ali de continuidade de negócio, que também ganhou bastante força nos últimos anos, tá? Maravilha. Pessoal, mais uma vez, em nome da Perint, eu quero agradecer a vocês três, quero agradecer a todos os espectadores, agradecer ao Gabriel Bueno, que está aqui também nos dando suporte e publicando todas as enquetes, publicando aí as pesquisas, os LinkedIns e os demais contatos. Obrigado por quem participou aqui. Desculpa se a gente não conseguiu responder algumas questões, enfim, ou chegaram nem passaram da moderação, mas amanhã nós teremos o painel aliás, amanhã não, hoje, às 17 horas, nós teremos o painel de número 6, né? Então, com participação, por exemplo, do Eduardo Pardini, profissional renomado, muito bem visto no mercado, da Crossover, temos a participação do BNDES, entre outras pessoas. Quem vai comandar esse painel lá é o Roberto Oliveira. Pessoal, muito obrigado, boa tarde, Obrigado. até a próxima. Boa tarde. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa tarde.